Olá, turma, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não aparece por aqui, né? E hoje a gente vai iniciar um assunto denominado romantismo, que é um estilo de época que tem aí como data, né, como período, início lá em 1825 até 1881. O que é interessante a gente observar nessas datas é que não significa que, assim, em 1882 não existia mais o estilo de época romantismo, porque essas datas, elas servem para a gente ter uma ideia, assim, de qual momento, em qual período cronológico esses movimentos estiveram, assim, no seu auge, né? Em que momento cronológico as principais obras desse movimento foram produzidas. Né? É igual fazer uma comparação com hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem essas músicas desse ritmo do Barões da Pisadinha estão super em alta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem o pagode, a gente ainda tem o sertanejo, a sofrência, né? Então, são outros estilos musicais que permanecem existindo, mas não estão no seu auge no momento, né? Então é mais ou menos isso que acontece com os movimentos literários, com esses estilos de época. Então agora a gente vai entender como é que aconteceu esse auge do romantismo, né? Quando esse movimento começou a surgir, por quê e como ele era caracterizado. Primeiro, a gente vai conceituar. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela grande. Só assim. Mas tá dando para ver direitinho? Tá cortando? Não, tá bom, tá Tá bom? ok. Então tá. Então vamos entender primeiro essa diferença, essa conceituação aqui entre romantismo, com esse Rzinho maiúsculo, e o romantismo com R minúsculo. Quando a gente escuta a palavra romantismo, a gente já remete a algo romântico, né? É uma cor vermelha, corações, é uma música romântica, né? A palavras bonitas, ao amor, à paixão, a um casal, coisas desse tipo. E de fato o romantismo com esse Rzinho minúsculo aí, porque significa um estado de alma, como se fosse uma emoção, né? É um sentimento, é você ter ali uma maneira de se comportar, de interpretar a realidade, é o sonho, é o devaneio, que devaneio é a fantasia, né? Você está ali num outro mundo, está viajando. Então, é esse comportamento romântico que, na verdade, pode ocorrer em qualquer época da história. O romantismo, enquanto estado de alma, né, ele não precisa estar dentro do movimento histórico do romantismo para acontecer. Agora, quando a gente fala de romantismo, movimento histórico, né, um estilo de época, a gente está falando desse movimento estético que ocorreu lá na segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. E aí esse movimento histórico ele vai ter a sua tendência, vai ter ali vertentes a seguir, vão ter influências, vão ter características tanto da vida quanto da arte, né? E é isso que a gente vai ver ao longo dos slides. E para a gente entender o contexto histórico, ou seja, entender por que esse romantismo surgiu, com qual objetivo, né? Com quais fatores estavam ali em volta desse movimento literário, vamos entender o que estava acontecendo naquela época, né? Por que é importante a gente entender isso? Se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente tem os memes. Meme para lá, meme para cá, na internet. E os memes, de certa forma, eles retratam um pouquinho da nossa realidade. Eles retratam algum acontecimento, por exemplo, retratam pandemia, né? Retratam coisas que estejam acontecendo na política, seja de forma irônica, de forma bem-humorada, né?
E naquela época não tinha meme, não tinha internet. E a literatura, ela tem essa função social de representar, de expressar o que estava acontecendo naquela sociedade, naquela época. Então, fazendo essa comparação, né, para a gente entender que, da mesma forma, hoje a gente tem coisas que representam e registram o que está acontecendo na nossa sociedade, naquela época a gente tinha as obras literárias, que muitas vezes revelam esses fatos importantes que aconteceram ao longo da história. E quais eram esses acontecimentos marcantes que estavam acontecendo lá no início do romantismo? A gente tinha a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Essas revoluções tinham como ponto em comum a burguesia aparecendo, né? A imersão da burguesia. Então, isso faz com que os campos políticos, sociais e econômicos daquela sociedade fossem consideravelmente mudados. Aquela sociedade que até então era aristocrática passa a ter o sistema de governo do liberalismo. A gente faz essa passagem do absolutismo para o liberalismo, que é uma baita mudança. E essa mudança é sustentada pela luta dessa sociedade, a luta desse povo por uma sociedade menos desigual, que respeitasse os direitos humanos, que tinha como lema o quê? Igualdade, fraternidade e liberdade. E aí são essas tendências, como se fossem correntes filosóficas, né, que começam a ter como essência, então, a liberdade de expressão. Essência que eu digo é isso que começa a sustentar as ideias daquele povo. Era isso que eles estavam tendo como influência. E aí, obviamente, isso vai influenciar também nas obras literárias daquela época, na arte daquela época. Então, a gente tem a liberdade de expressão como uma pauta muito importante. A gente tem a transgressão dos padrões pré-estabelecidos, ou seja, o que é transgressão? É fugir do cumprimento ali das normas. Então, eles estavam cansados de seguir tantas regras, de não poder tantas coisas. E aí eles aparecem com essa crença de um mundo mais justo, né, de um mundo novo, mais justo. E toda essa rebeldia vai mais tarde, na verdade, se tornar uma frustração, que a gente vai ver nos exemplos daqui a pouco. Por que dessa frustração? E para finalizar, então, essa contextualização, vamos ver aqui rapidamente a visão de mundo desse povo, a visão de mundo da sociedade que constituía o momento de surgimento do romantismo. Considerando, então, que foi um movimento da burguesia para a burguesia, que era essa classe que estava com todos os holofotes voltados para ela, a gente vai ter esse caráter ideológico em favor dela, em favor dessa classe que estava na tentativa de se tornar dominante, e os sentimentos desse povo descontente, esse povo que estava lá com sede de justiça, com sede de mudança, com sede de revolução, né, com várias reivindicações. E aí tudo isso vai ser expresso por meio de uma evasão, de uma idealização, de um pessimismo, que são algumas das características do romantismo. E aí, quando a gente fala de evasão, a gente fala dessa fuga. Evasão é isso, né? Você fugir, você sair dali de onde você está e seja para um outro tempo, né? Para, sei lá, para a nossa infância, ou uma evasão de lugar, eu estar aqui na minha casa, em Campos, mas me transportar lá para Belo Horizonte, por exemplo. E a idealização, que é essa coisa de você planejar, de você imaginar algo belo, algo perfeito, de você ter aquilo como meta, né? De você fantasiar aquilo na sua mente. E o pessimismo, que é essa melancolia, é essa tristeza, esse olhar caído, essas palavras assim tristes que o romantismo traz para a gente. Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula, nós vamos continuar falando, né, das características do romantismo. E aí,
nós trouxemos esse quadro para vocês, para a gente começar a pensar sobre essas características. Então, a gente vai perceber nesse movimento do romantismo um certo sentimentalismo, rebeldia, idealismo, individualismo, nacionalismo, valorização da natureza. E essa valorização da natureza, essa natureza, aqui o homem romântico, né, desse movimento romântico trabalha, ele se volta em alguns momentos para uma natureza voltada para a sua pátria, uma natureza voltada para o seu interior, para o seu eu interior. Então, não é aquela natureza, né, propriamente dita, da gente relacionar com o meio ambiente, mas são naturezas que fazem parte dessa vida desse homem, fazem parte da vida desse homem, aspectos, né, ligados a aspectos a que esse homem está envolvido. O pessimismo, o escapismo, a liberdade de expressão, de criação. E no próximo slide, nós vamos falar um pouco mais sobre essas características, né? Então, o sentimentalismo. Esse sentimentalismo, né, ele é ligado a essa supervalorização, né, dos sentimentos, das emoções, né, como a professora Eveline já falou no início, né, ele colocar, né, as suas emoções, os seus sentimentos num lugar assim, mais alto, né, de, de, de dor mesmo, ou de o sofrimento que ele passa, ele coloca num certo grau de intensidade. E esse nacionalismo, essa natureza, né, que é a pátria, né, a natureza pátria para ele, né, ele traz essa exaltação e ao retorno ao passado histórico. E a professora Eveline falou sobre isso, né? Se voltar a ir a determinado lugar, e então o homem romântico ele retornava ao passado e ele fazia o culto à Idade Média, ele agia manifestando, né? As suas manifestações, elas se conduziam por representar as glórias e as tradições do passado. E também a negação do paganismo. Nesse movimento, né, há um desejo, há uma busca, né, para se consolidar, né, as questões espirituais voltadas para o catolicismo, para o homem medieval. E aí, na poesia, a gente vai perceber que existem algumas construções em que vai nos remeter lá à Idade Média, aquele homem medieval da Idade Média, o cavaleiro lá da Idade Média, né? E também, na questão do nacionalismo, nós vamos perceber também nesse momento a criação do herói, né? Do herói nacional, né? Aquele, aquele herói forte, né? Que corteja a mulher e ele idealiza essa mulher nessa questão do belo, de que a mulher, né? A mulher é super valorizada, ela é idealizada nesse movimento. Nós vamos perceber isso na poesia romântica. A valorização do eu. E por essa busca desse homem romântico, né, por essas intervenções dele, ele vai cultuar o individualismo, o seu eu, né, o egocentrismo, né, muito forte. Nós vamos perceber esse egocentrismo na poesia, nas manifestações literárias, artísticas, e esse subjetivismo, né? O homem, o próprio indivíduo, ele passa a ser o centro das atenções, ele se volta para dentro de si e para a imaginação, para os seus sentimentos. E aí nós vamos ter um subjetivismo da realidade. E na questão da forma, né, nós vamos perceber uma oposição ao clássico. Por quê?
nós percebemos que a poesia romântica, logo nesse início, né, ela é uma poesia de versos livres, ou seja, é uma poesia que não tem métrica, que não tem estrofe, e um verso branco, ou seja, que não tem rima. E por que, né, nós ter que são características iniciais? Por quê? No decorrer do movimento, nós vamos perceber que os escritores eles vão tendo uma certa evolução, né? Eles vão construindo outras características nas suas obras. Né? A gente aqui tem uma poesia voltada para essas características. Mas no final do romantismo, nós vamos perceber outras características que não que são distintas dessas primeiras características, né? Que é mais voltada para a prosa, mas nós vamos passar no próximo slide para falar sobre isso. Mas antes, pode passar. Antes da gente ir falar sobre essas características finais do romantismo, nós trouxemos esse quadro, né, que mostra, né, essa oposição que o romantismo fazia ao classicismo, né, que nós vamos perceber a ausência desse modelo a ser seguido, né, porque o classicismo ele seguia o padrão clássico, ele se concentra no individualismo, no eu, né, e lá no classicismo, né, há uma universalidade, há um todo, né, esse homem romântico, por ele olhar para si, olhar somente para si, ele acaba se distanciando da coletividade. Ele tem essa visão pessoal, subjetiva, ele busca, né, tenta voltar esse resgate, né, voltar a algum lugar para buscar a sua essência, da onde ele veio. Então ele volta à Idade Média. Como eu falei, ele é voltado para o cristianismo e ele tenta de algumas formas se distanciar do paganismo, né, desse culto aos deuses. Nós vamos perceber a imaginação, a sensibilidade, o folclore ligado à questão do nacionalismo, né, esse nacionalismo forte, a essa natureza nacionalista, a imagem do sentimentalismo, da subjetividade do homem, da mulher, e, mais uma vez, né, como nós vimos os versos livres, os versos brancos. Então, nós percebemos nesse quadro é, várias, né, distinções que o romantismo faz, essa oposição que ele faz forte ao classicismo. E, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre as características finais desse movimento. No final do romantismo, nós vamos perceber que o movimento é marcado por uma literatura de caráter mais social. Nesse momento final, nós vamos encontrar a prosa, né, que os romances, né, voltados para histórias, contando, né, e não mais a poesia, como a gente percebia no início do movimento. Então, isso era em virtude também das transformações econômicas, políticas e sociais que aconteciam na Europa, né? E que atingiam a Europa naquele momento. Então, aí a gente vai perceber a segunda revolução industrial, a publicação do Manifesto Comunista, os movimentos populares que se intensificavam cada vez mais. E aí, essa reta final do romantismo, ele, né, parece não, ele traz, né, uma conotação de que há uma transição, de que realmente está acontecendo uma transição, e essa transição, né, do romantismo para o realismo. A professora Eveline, né, destacou isso no início da nossa aula, que a gente não pode falar que o movimento começou em determinada data e começou e terminou em determinada data. Não, mas a gente já vai percebendo que o movimento ele vai se transformando, ele vai caminhando
para um outro momento, né? E aí é o que nós percebemos no final desse romantismo, que ele vai caminhando para uma outra estética, ele vai caminhando para outras, né, dimensões, até, né, a chegada do realismo, né, concretamente. E, por fim, né, finalizando essa parte, nós destacamos aqui os principais autores românticos portugueses, né, o Herculano, o Alexandre Herculano, o Almeida Garrett e o Camilo Castelo Branco, né? Até o Camilo Castelo Branco tem um romance muito famoso, né, que eu não me recordo o nome agora, se o professor Evelyn lembrar, nós até conversamos sobre ele. É o Amor de Perdição. Isso. Amor de Perdição. É chamada novela cameliana. Cameliana? É, isso. Camiliana. Camiliana, de Camilo. Castelo Branco. Obrigada. Isso. Né? Então, ele tem, né, essa novela muito famosa, né? E nesse momento agora eu vou passar novamente para a professora Eveline, porque nós vamos fazer a análise de um poema. Olá! A gente falou que é novela, mas na verdade era um livro mesmo, porque era chamado de novela, né? Desde aquela época. Com esse enredo, ele era um chamado o poeta ultra-romântico, ele era mega hiper romântico. Gente, agora a gente vai analisar esses 4 poeminhas aí, pequenininhos, e para a gente entender o que cada um deles está querendo dizer, qual a mensagem que eles estão passando, e a partir disso, identificar, perceber quais dessas características que a gente acabou de ver são encontradas aí, né? Então, primeiro vamos ler e depois tentar reconhecer esses traços do romantismo nesses versos. O primeiro, do Álvaro de Azevedo, diz assim: é formosa, meu Deus, desde que a vi, na minha alma suspira a sombra dela, e sinto que podia, nesta vida, no seu lânguido olhar, morrer por ela. Esses versos, assim, bem claramente, né, estão se remetendo a uma mulher amada, a uma mulher enaltecida, né, super aí valorizada. Então, é isso que a gente tem aí. Olha como que ele se refere a essa mulher amada, como ele endeusa, né, coloca ela num patamar, quando ele coloca, é formosa, meu Deus. Depois ele diz, desde que a vi, a minha alma suspira a sombra dela. Não suspira só ela, suspira a sombra dela. É mais forte que só ela, né? E sinto que podia, nesta vida, num seu lânguido olhar, lânguido é doente, é uma coisa fraca, é não ter forças. Então, num olhar fraco que ela desse, ele seria capaz de morrer por ela. Então, olha que amor dramático, que coisa, é literalmente morrer de amor, né? Então, quando a gente olha para esse poema, quando a gente entende o que ele está falando aí, o que ele está querendo dizer, a gente percebe que o que a gente tem aí é a idealização da mulher, a supervalorização do amor da mulher, e além disso, ele fala da morte, desse pessimismo, né, dessa tristeza, desse sofrimento, dessa sofrência. Quem é Marília Mendonça perto de Álvaro de Azevedo, né, gente? Então, é aí que esses traços do romantismo que a gente pode perceber nesse poema. A mulher aí, ela está como objeto de amor e esse objeto é divinizado, as palavras que eu queria lembrar. Né? É um amor divino, um amor dos deuses, né? Um amor mais que tudo, maior que tudo. Vamos para o segundo, que é esse maiorzinho aqui. É um país majestoso, essa terra de Tupá, desde o Amazonas ao Prata, do Rio Grande ao Pará. Tem serranias gigantes e tem bosques verdejantes, que repetem incessantes os cantos do sabiá.
Casimiro de Abreu já começa dizendo, é um país majestoso, essa terra de Tupá. Então, ele está falando de um lugar, né? Está falando do seu país. Aí a gente percebe que ele está idealizando, ele está enaltecendo a sua terra. Quando fala aí país majestoso, já começa atribuindo aí uma qualidade ao país. Essa terra de Tupá. Tupá é um deus da mitologia indígena aqui do Brasil. E o romantismo também tem essa característica de exaltar o herói nacional, que era o índio, né? Os nossos heróis nacionais são os índios. Então, quando ele fala aí, ele traz essa ideia de enaltecer o índio, de enaltecer Tupá. No caso, pelas pesquisas que eu fiz, as pesquisas dizem, na verdade, que é Tupã, né? A terra de Tupã. O deus indígena é Tupã. Mas aí, né, foi escrito com esse acento agudo. E aí ele continua, desde o Amazonas ao Prata, que são 2 rios, ou seja, desde um lugar ao outro, desde do Rio Grande ao Pará, de um estado ao outro. Tem serranias gigantes. Serranias é essa ideia de serra mesmo, né? E tem bosques verdejantes, ou seja, tem bosques verdes, tem bosques bonitos, que repetem incessantes os cantos do sabiá. Então ainda tem essa beleza dos passarinhos, do sabiá cantando. E quando ele fala desde um lugar ao outro, ele quer dizer o quê? Que tudo é bonito nesse país, nesse território que ele está enaltecendo, tudo ali é lindo. Então, aí a gente tem essa nacionalidade, essa ideia de trazer o povo como herói, né, do índio aí, quando ele coloca Tupã, e enaltecer também a paisagem que ele está vendo ali, o que ele tem como perspectiva do território dele, do país dele. Então, é uma outra característica que a gente pode reconhecer nesse poema. É outra característica do movimento do romantismo, que é essa nacionalidade, esse patriotismo, né? No outro poema... Oi? E outra coisa interessante, deixa eu abrir meu vídeo. Uma coisa interessante que eu estava lendo é essa questão do herói, porque o herói no movimento romântico na Europa é remetido ao cavalheiro medieval, né? E Uhum. toda a questão. E no Brasil, né, com outro contexto histórico, ele é remetido ao índio. Isso é muito interessante, né? A gente percebe essa diferença na poesia e é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam, né, que o movimento que existia na Europa trouxe para o Brasil, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, É. né? Cada lugar, né, vai construindo o seu próprio contexto histórico. Uhum. E vai acompanhando, né, a sociedade, vai acompanhando o que está acontecendo ali naquele local. Ou pode ter uma invasão também, né? Como a gente vai ver agora. Olha que Casimiro de Abreu diz nesse daí. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. O que Casimiro de Abreu tá falando aí? Tá falando que tá com saudade de ser criança, né, gente? Quem não tem saudade de ser criança? Não tem preocupação, não tem nada para pagar. É isso que está dizendo. Ele queria ser criança de novo, ele queria ter essa vida tranquila, inocência, sem ter grandes preocupações, né? Se sentir seguro. E quando ele fala ali, ó, que saudades que tem da aurora da minha vida. A aurora é o amanhecer. Então, ele tem saudade desse início da vida, que é a infância, que os anos não trazem mais. Então, aí, ele está fugindo da realidade dele, ele está fugindo da fase adulta que ele está, e está indo lá para a infância, está fazendo essa evasão de tempo, né? Ele está tentando fugir um cadinho da vida conturbada dele e indo lá para quando ele era criança, né? Isso que tem, a gente tem essa fuga para esse período tranquilo da vida de Casimiro de Abreu. Então, só para complementar o conceito, aí a gente tem a supervalorização da infância, é tudo super. Nada raso aqui, gente. Coisa superficial não entra no romantismo, é tudo intensidade, entendeu?
Tudo muito, mega, hiper, super. E por último, esse pequenininho aí, ó, que inclusive não tem, se a gente percebeu, ele não tem rima. Né? O romantismo traz essa ideia também de não ter os versos ali totalmente ritmados, né? São versos mais livres, não tem essa exigência tanto da rima. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Essa pessoa aí tá mal, tá chamando a morte. Olha só, gente, que coisa triste, que coisa melancólica, né? Pensamento gentil de paz eterna. Ele quer paz, é isso que está dizendo, né? Só que a paz que ele quer é uma paz eterna, aí ele chama a morte. Coisa triste. Junqueira Freire. Aí ele está fazendo um tipo de evasão também, está fazendo uma fuga, e a fuga que ele está querendo, o escapismo que ele quer, é o escapismo mais radical, que é a morte. Por quê? É como se a morte fosse a resolução de todos os problemas. Né? Se ele está sofrendo por amor, seja por que for, quando ele morrer, vai acabar o sofrimento. Né? Teoricamente, é isso que está querendo dizer aqui. Então, morreu, não vai estar sofrendo mais, ele vai estar em paz. Então, por isso que ele evoca a morte aí, né? Com essa evasão aí, com essa fuga. Já que ela resolve tudo, né? Vamos dizer assim. Então, minha gente, era isso que a gente queria trazer com esses poemas aqui. No início, a gente está vendo, no início dos slides, né? A gente estava vendo com mas com a origem do romantismo lá de Portugal, né? Mas, para exemplificar aqui, a gente já trouxe mais poemas de autores do romantismo aqui do Brasil, que é o que a gente vai ver mais ainda na próxima aula. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem procurar a gente, você já sabe, naqueles mesmos dias, nos mesmos horários. Tá bom? Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Para a gravação.